Bom, como a gente tinha, como eu acabei de comentar com vocês, né, a gente deu início às fundações profundas, e hoje a gente vai começar a falar a respeito diretamente das fundações profundas dela. Parte das fundações a gente vai dar início falando das brocas, tá certo? Então a gente vai ver o que é uma broca, para que serve uma broca, tá bom? E a gente vai conversando e vou explicando, tá? Ela tá bem ilustrativa, a aula tá bem fácil para a gente entender. Bom, algumas coisas que a gente já acabou comentando, né, mas vai acabar repetindo aqui. Desde o começo eu venho falando para vocês que as fundações diretas, elas diferem das fundações indiretas, elas diferem da direta, porque ela recebe toda a carga dela é transmitida através do atrito lateral, né? Ela é distribuída através de um fuste, diferente das diretas, que era através da base, tá? Basicamente, as fundações indiretas, a gente tem as estruturas de estacas e as estruturas de tobulões que a gente vai ver, tá? Estacas tem vários eixos, os equipamentos que a gente faz as estacas, né? Então, sempre é colocado que a fundação indireta é uma vez que a base ela é implantada, ela é mais de 2 vezes a sua menor dimensão e ela vai estar sempre acima de 3 metros, tá? Então, é dessa forma que a gente tem as nossas indicações e fundações indiretas. Geralmente, essas fundações elas são utilizadas em grandes edificações, em grandes projetos, tá? Geralmente por quê? Porque você tem mais comida, tá? Então, quanto mais carga você tiver, a melhor forma de você fazer essa distribuição das cargas para o solo é através das fundações profundas, que a gente tem as estacas e os tubulões, tá? Isso, como a gente viu também, porque geralmente as camadas mais superficiais do solo que a gente tem, elas são solos mais fracos, com pouca resistência. Então a gente precisa de solos mais profundos, tá, para a gente ter uma resistência maior. Então, iniciando a questão das estacas, a gente vai começar a falar a respeito das brocas, tá bom? Bom, como a gente já falou, estacas são elementos de concreto armado, verticalizados, que são abertos fustes no solo e depois são concretados, tá? Geralmente essas estruturas são utilizadas em marinas, em grandes edificações, como a gente falou, portuários, certo? E existem vários tipos de estacas que a gente tem, né? A gente tem as estacas de madeira, que foram praticamente uma das primeiras que surgiram, tá? Muitos e muitos anos atrás, as estacas de madeira. Hoje em dia, o uso dessa estaca de madeira lá acontece, mas ela não é tão utilizada mais, tá? Hoje a gente tem a estaca escavada, né? Que a gente tem o concreto. Hoje a gente tem estacas em aço, tá? E tem a parte com pedras, algumas coisas assim, tá? Em obra portuária, o que a gente acaba mais utilizando, a gente não, que acaba sendo utilizado mais na construção, são tubos, são as estacas encamisadas, tá? Porque ela encamisada é feito a aplicação dela e depois a gente concreta tudo isso bonitinho, tá? Aqui foi o que eu tinha comentado com vocês já, a questão do atrito. A gente tem um atrito lateral, a gente tem uma resistência de ponta, né, e a resistência pelo atrito lateral nas estacas, tá? Falando das palafitas que a gente começou a falar, que eu falei das estacas de madeira, alguns exemplos ali que estava falando, aqui a gente tem alguns exemplos dessas estacas de madeira, onde não é construídas palafitas, tá? Onde tem essas casas suspensas. Isso é utilizado geralmente onde você tem a questão de uma determinada época do ano, essa água ela tem um nível mais elevado, e em determinada época do ano esse nível da água baixa, tá? Então era utilizado o sistema de palafitas, que são as estacas de madeira que a gente tem, tá? Tem os exemplos aqui de praticamente bairros inteiros, quase cidades inteiras, feito dessa forma, tá? Então vocês vejam que não tem nem a escada, alguma coisa aqui, aí um sistema mais precário um pouco, tá? Aqui no meio a gente tem corredor, tem tudo, tá? Mas eles são apoiados nas estacas de madeira, certo?
Dê uma olhada aqui, ó. Aqui ele está todo seco, né? Aqui, quase que 100% de chance de aqui acontecer esse fenômeno de no nível da água subir em determinada época do ano, da época das cheias que ele fala, né? Acontece na Amazônia, Pantanal, todos esses lugares. Isso acaba enchendo o nível da água. Isso aqui é colocado de uma forma já que ela fica um pouco acima, né? Então o restante fica todo ele submerso, tá certo? Aqui foi só para ilustrar ilustrar essa questão das palafitas para vocês entenderem como isso funciona, tudo. E mais para frente, um pouquinho, a gente vai falar um pouco das estacas de madeira, tá? Aí a gente vai mostrar algumas emendas, algumas coisas assim, tá bom? Foi só mais a título de curiosidade mesmo. Então, começando a falar da estaca broca, se a gente fosse falar na estaca broca, acho que ela acaba sendo o tipo de estaca e a maneira que ela é feita é o mais simples de todas, tá? Não precisa de grande equipamento para você fazer isso, tá? Ela pode ser feita manual, tá? Então é chamada de estaca broca, tá? Se a gente for falar, né, o primeiro passo para uma execução da estaca broca, você tem que ter a locação dessa estaca, tá? A gente vai detalhar aqui como que acontece, mas basicamente ela é uma estaca que você tem lá diâmetros de 15 até 25, 30 centímetros de diâmetro, onde isso é escavado, aí, isso manualmente. Aí você tem, ela serve como? Ela serve para você ter, se você tiver meios de viga, às vezes um espaço de baldrame muito comprido, você tem lá 6, 7 metros de baldrame, que você não tenha nenhum pilar, alguma coisa, você tenha esse baldrame, você pode distribuir de uma forma que você tenha uma broca apoiada em alguns pontos dessa viga para que ela não tenha aquela torção depois, tá? Pode ser utilizada essas brocas na base de blocos estruturais. A gente vai ver também que tem os blocos estruturais, às vezes você tem uma resistência maior e um equilíbrio maior dessa distribuição dos pesos, você tem as estacas para baixo, a broca para baixo, tá? Então, o primeiro passo, o que seria? Você ter a marcação dessa broca em projeto, né? Então, não precisa ser necessariamente você ter uma broca onde você tem pilar. Isso pode acontecer de uma forma, no meio de vigas, tá? Você pode ter essa sustentação para você não ter o sistema de torção. Então, a primeira coisa é a marcação, tá? Sempre ela é feita de marcações em eixo, certo? Aqui tem mais um exemplo dessa marcação. Aqui, essa marcação das brocas, ela está acontecendo de uma forma que a gente tem alguns blocos estruturais aqui, pois tem as brocas para fora. Então, se a gente fosse analisar esse projeto de marcação aqui, a gente teria um bloco, tá? Que eu tenho uma estaca no meio, eu tenho broca, broca, broca e duas brocas laterais. Um retangular, depois eu tenho um bloco triangular, tá? Isso aqui depois sai um pilar de cima, tá? Então, um outro circular aqui. Isso aqui seria a marcação, certo? Você tendo essa marcação em projeto, essa marcação depois passa para uma marcação em obra, tá? Como que pode ser feita essa marcação de broca na obra? Primeiro você tem que ter montado o teu gabarito, né? Gabarito, o que é? Aquela locação que você tem, aquela armação de madeira que vocês veem na obra, que você... Isso aqui, ó. Que isso é feito uma distância de aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos. Depois é feito todas as marcações de eixo de parede, de eixo de bloco, de pilares. E você tem aquela trama aqui no meio com as linhas, depois com o prumo de centro, uma medida que você tem no projeto, com o prumo de centro você vem e solta e você faz a marcação exata onde vai ser feita essa furação da broca, tá? Essa marcação que dá para a gente ver na foto aqui, ou você faz com cal, ou faz com gesso, ou você vem com uma estaca pequenininha de madeira e crava ela no solo, tá? Para depois a pessoa vir e refazendo essas aberturas, tá? Então, tendo no projeto, depois é feito a ação na própria obra, e depois é feita as aberturas dela aqui. Pode ser feito uma medição com a estação total. Eu não sei se alguém de vocês participou na Semana de Arquitetura da
que a gente fez a marcação, e teve algumas outras turmas que eu consegui fazer, um colega que é topógrafo, ele levou a estação e a gente conseguiu fazer as marcações. Então você consegue fazer a marcação também através do equipamento, tá? Um teodolito, uma estação total, você consegue fazer toda a marcação da obra com o equipamento também. Ele acaba sendo até um pouco mais rápido, mais preciso, certo? Bom, depois que a gente faz toda a questão da locação, que a gente já falou bonitinho, você vai partir para a furação, para a abertura desses fustes, para depois ser feita a concretagem, tá? Então, como a gente falou, ele é um equipamento manual, que você faz as aberturas, tá? Sem segredo nenhum, tá? Aqui tem mais umas imagens do pessoal fazendo. É cansativo, é um trabalho pesado para você fazer isso, tá? O serviço manual acaba sendo um serviço bem pesado para fazer essa abertura, sendo ele não mecanizado. Na foto do lado aqui dá até para ver que ele está bem profundo, tá? E outro detalhezinho que quando você faz com a estaca manual, ela te limita até uma certa profundidade para você fazer essa abertura, que acho que é 6 ou 8 metros. Tá? Vai depender de quanto que você tiver esse extensor para você ir colocando e para você ir girando. Chega num determinado ponto que você não consegue virar. A haste está tão comprida que você não consegue. A tua força que você coloca para girar isso acaba não sendo transmitida para você chegar até lá embaixo. Tá? Então ela limita, digamos, uma das desvantagens que ela... Dando sequência, depois a gente atingir a profundidade já vista em projeto, você tem que fazer uma certa limpeza, né? Porque você vai fazendo a abertura, você precisa retirar esse equipamento, tira, você faz uma limpeza daquele solo que está na base dele da abertura, volta com ele e continua fazendo a abertura até você chegar na profundidade que você está com ele no projeto, né? Faz uma medição certinho para ver se está ok a profundidade determinada no projeto, tá bom? A questão da limpeza, a questão você derruba um pouco de solo, alguma coisa assim, se tiver água, algum tipo de coisa, tenta fazer essa limpeza, e depois, nesse cilindro, né, depois que você faz toda a concretagem, aí depois você vem, o pessoal chama de agulha, essa ferragem, as esperas, e você coloca essa armação dentro desse fuste já concretado. Tá? Você vem e coloca ele depois. Alguns colocam ele antes, mas quando se coloca, por ser vergalhão, às vezes na hora que você está colocando essas agulhas dentro do fuste, pode acontecer de enroscar em alguma das paredes, alguma coisa, e acabar soltando um pouco de solo e acabar contaminando o concreto que a gente tem. E depois disso você deixa lá as esperas, depois tem o arrasamento do bloco de coramento que a gente fala, que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas até aí seria isso. Então, a gente tem a concretagem, isso é colocado às vezes um funil ou algum equipamento que você consiga direcionar esse concreto aí dentro do fuste. Aqui vejo que ele já foi colocado as esperas, foi colocada a ferragem aqui dentro, depois colocado essas esperas, certo? Depois espera certinho, se faz a abertura, depois do baldrame, do bloco que for feito aqui, para você dar sequência na estrutura. Aqui, aquela situação que eu falei, às vezes que você pode ter um bloco inteiro e você tem duas brocas embaixo desse bloco para você ter uma distribuição melhor de carga. Você tem resistência e consegue distribuir melhor a carga que você está tendo dentro aplicada nessa estrutura. Tá? Mais uma concretagem aqui ele foi concretado, não foi finalizado. Podem ver que ele está sem a ferragem ainda, tá? Mas é dessa forma que ele fica. Então vê que está bem limpo, tudo certinho. Aqui já foi concretado, a gente consegue ver as esperas que a gente tem nessa broca nossa, e percebo que a gente tem um recorte aqui no solo. Tá? O que é esse recorte aqui? Isso aqui, ele vai ser colocado uma estrutura armada aqui depois, que é o nosso bloco de fundação. Tá? Nesse bloco, essas esperas aqui,
elas vão ser amarradas numa outra estrutura para cima, de novo, aqui, que vai ser depois, provavelmente, as esperas de um pilar. Aqui vai estar nascendo um pilar. Por isso que você tem essa broca aqui, porque a tua resistência que você tem no pilar, ela distribui um pouco no bloco e ela tem depois que é jogada para baixo. Tá? Então, esse recorte que a gente tem aqui, depois ele tem que ser limpo também, né? Feito toda aquela parte do apelamento e tal. Mas é isso aqui que eu estou tentando falar para vocês. Ó. A gente tem um bloco, ele está mais apagado aqui, e eu tenho as brocas para baixo. Tá? Então, eles dão sustentação para esse bloco e ajudam na distribuição das cargas. Tá? Bom, o trado, como é conhecido esse equipamento que faz essa abertura da broca manual, tá? Só para vocês entenderem como que ele funciona, tá? Eles são 4 facas, alguns deles, né, que formam esse tipo de recipiente que você vai girando. Tem alguns que tem aquela sistema espiral na parte de baixo também, que você vai colocando, você vai tirando o solo, coloca de novo, vai fazendo ele, vai retirando e assim vai fazendo. Ele tem as medidas com diâmetro de 10 até 30 centímetros, como eu falei. Aqui ele coloca numa situação que o mais utilizado é o de 20. Quando você não tem grandes incidências de vãos muito grandes, como eu falei, a questão da... Como é que eu falei? Se você tem uma viga, né? Essa viga aqui, você vai ter esse esforço fazendo isso aqui, né? Se tiver um apoio aqui no meio, ele não vai ter essa torção aqui. E isso acontece de uma forma que em algumas situações você pode trabalhar com brocas de 15 e com brocas de 25. Tá? Talvez se fosse padronizar numa obra toda, aí sim você poderia falar, não, vamos utilizar todas as brocas que forem feitas de 20 centímetros. Tá? Muro, você pode muito bem utilizar uma broca de 15 centímetros, você não vai ter problema. Tá? Quando você tiver os pilares, se você precisar, você faz uma broca com 25 e, acredito, dependendo da situação, ela pode ser suficiente. Tá? Mas tudo isso antes tem que ser analisado, tem que ser visto, antes de ser feito, como a gente comentou já em outras aulas. Tá bom? Ele fala aqui dessas lâminas, dessas facas que a gente tem no nosso equipamento do trado. Ele tem níveis diferentes, né, para poder escavar e ele segurar o solo, tá bom? E aí a gente tem depois os extensores, né? Cada extensor desse aqui, ele é rosqueado na parte da base. Você vai fazendo essas roscas e você tem aqui embaixo a parte do trado que você vai fazer aquele giro, vai forçando e fazendo o giro. A hora que você não consegue mais girar, você tira essa desrosqueia, a parte do que você faz o apoio dele, coloca mais uma emenda, rosqueia, coloca de novo e assim vai fazendo. Tá? Como eu falei, chega num determinado ponto que a força que você exerce em cima não é transmitida para a parte de giro lá embaixo, você não consegue mais perfurar. Tá bom? Mas esse é o equipamento. Aqui o equipamento montado, tá? Ele inteiro, né, particionado, não sei qual que é a profundidade que ele está aqui, mas aqui a gente tem os extensores, né, aqui é o mesmo. Tá? E você vai tirando aqui e vai estendendo qual for a necessidade que você precisa. Tá? Como qualquer estrutura que você vai montar, que vai ser executada, você precisa ter alguns cuidados. Tá? Qualquer tipo de estrutura que você vai fazer, que vai ser concretada, logicamente, por se tratar de uma estrutura de fundação, de sustentação, isso tem que estar muito bem feito. Primeiro, tem que não estar aqui nunca fazendo um desacordo com um projeto de execução, com um projeto estrutural. Tá? Se está colocado no projeto estrutural que você precisa colocar 4 ferros de 8 milímetros, não pense você que, não acho que se colocar só 3 eu economizo e é o suficiente. Não. Tá? Quem fez esse projeto, ou foi vocês, ou foi o engenheiro que fez o projeto, isso tem uma lógica para ser feito isso. Tá? Senão não existiria um projeto. Então, sempre tomar cuidado e atender o que está no projeto. Tá bom? A locação do centro dessas estacas, tá? Porque se você tem a marcação dessa estaca, quando você coloca o prumo de centro, quando tem o encontro das linhas na marcação, quando é feita com o gabarito de obra, quando você tem o encontro das linhas
do eixo das paredes que você tem a broca, esse prumo de centro é colocado bem certinho no encontro dessas linhas. Então, na hora que você solta esse prumo, ele fica exatamente aonde você precisa. Então, essa marcação do centro aqui, quando é feita, precisa estar muito bem marcado. Você não pode nem estar um pouquinho mais para a esquerda, mais para a direita, para frente ou para trás. Tá? Por quê? Se você fizer isso aqui em desacordo um pouco, a hora que você vier montando o resto da tua estrutura, isso vai dar diferença no teu projeto depois. Tá? Aí você começa já a ter casas fora de prumo, tá? Com eixo às vezes diferente, algumas coisas assim, um tamanho de um cômodo que você colocou uma certa medida. Se você errou nessa marcação de depois, você pode ter problema com isso. Tá? A profundidade da escavação. Sempre confiram a questão da profundidade. Está colocado no projeto lá estacas broca com 6 metros. Ó, gente, vocês precisam fazer a escavação com 6 metros. Ah, mas aqui ouvi já meu amigo falar, lá é pedreiro, lá ouviu falar, e ele falou que já fez com 4 metros aqui. Tudo bem, se o amigo dele, parente, alguma coisa, fez com 4. Se tiver estipulado no projeto 6 metros, são 6 metros. Tá? Como que se faz a conferência? Com uma trena. Você pode pôr um peso nela ou com uma linha. Você solta uma linha até você atingir o fundo, depois você tira e mede essa linha, essa corda, um barbante, alguma coisa nesse sentido. Tá? Uma trena daquelas de fita, amarra um pezinho na ponta dela, solta. Para chegar no fundo, você em cima, você vê a profundidade. Tá bom? Se analisar a questão do solo que foi retirado, para você ver se não existe a incidência de água ou solo arenoso, tá? Mas essa situação aqui, o mais interessante, o mais seguro a ser feito, é antes de fazer a fundação, você fazer uma sondagem, né? Você fazer uma análise do solo antes de fazer esse tipo de perfuração, tá? Qualquer tipo de fundação. Então, o ideal é sempre você fazer antes a análise do solo, tá bom? Essa amostra que é colocada aqui, às vezes, para você tirar, fazer uma amostra, para ver se isso está coincidindo com o que foi feito no laudo da sondagem. Tá bom? A verticalidade, isso é outro problema que pode acontecer por ser uma estaca manual. Tá? Por quê? Se você está fazendo essa pressão, você está abrindo. Pode acontecer, às vezes, quando você está fazendo isso aqui, você curvar o corpo, colocar uma pressão um pouco mais forte nos lados, e essa broca que teria que estar descendo certinha na vertical, ela acontecer de ter uma certa angulação. A hora que você colocar a tua ferragem dentro dessa broca, e se ela estiver inclinada, a tua ferragem não vai entrar assim, ela vai entrar acompanhando o fuste. Tá? Então você perde o teu eixo que você tem com relação a pilares lá na parte de cima. E outra situação, por ela não ter uma armação, uma caixaria, acontece o quê? A hora que você coloca o concreto, só tomar muito cuidado para ele não se misturar com o solo. Tá? Às vezes você está colocando isso via desmoronar, você tirar esse solo e cair em cima ali, retirar e continuar concretando. Tá? É uma situação um pouco mais complicada, mas tomar cuidado com isso, se você vê alguma impureza na hora que você está fazendo essa concretagem, retirar isso, se tiver ao alcance, retira, porque isso aí pode causar as chamadas bicheiras futuramente. Tá? Isso pode prejudicar a resistência que vocês têm da estrutura. Tá bom? Então, esses são os cuidados básicos que são colocados para você fazer a fundação de broca. Bom, as propriedades, tá, dessas estacas. Como não existe nenhuma contenção, que foi o que a gente acabou de falar agora, de sustentação desse fuste, né, pode acontecer dele vir a desmoronar, isso é colocado como desvantagem. Se você acabar pegando água, alguma coisa, você vai ter problema. O concreto que você coloca dentro dessas brocas na hora da concretagem, por você não ter nenhuma estrutura de sustentação lateral, acaba acontecendo que o próprio solo, se ele estiver seco ainda, ele acaba absorvendo a água que tem no concreto. E a reação, como a gente viu até na aula passada, a reação que o concreto tem, a reação dele é com a água. Ele acaba retirando a água, tá? No mesmo sistema daquele de evaporação que a gente viu, mas se essa água for retirada através do solo, o concreto vai acabar perdendo um pouco de resistência, vai ficar com uma qualidade mais baixa.
Existem algumas restrições com relação às estacas broca também que a gente pode colocar. Não suportam cargas muito altas, tá? Ele é colocado para a gente ir até 2 toneladas, tá? Por broca. Tá? Então, numa situação que a gente colocou aqui, se você tem, de repente, uma viga baldrame que tem um espaço muito grande, de repente, a cada 2 metros, a cada 1,5 metro, se fazer uma broca, tá? É o suficiente para você distribuir esse peso para ter esses apoios, tá? Não precisaria ter uma questão de uma situação, vai ter que aguentar 10 toneladas. Não tem essa necessidade. O solo, que a gente já falou na hora do preenchimento, né? Esse estrangulamento do fuste, que é o desabamento na hora que você termina a concretagem, isso pode acontecer também. Muita umidade acaba umedecendo o solo, quanto mais vai chegando, tem a movimentação, pode acontecer esse desmoronamento. Na situação anterior, ele falou para tomar cuidado com a verticalidade do fuste. Aqui ele já coloca que você não tem a garantia. Realmente, você pode ter, quem está executando isso, ser muito cuidadoso, tudo, mas se falar assim, não, eu garanto que vai sair vertical, não tem como. Tá? É só tomar cuidado e fiscalizar na hora que está sendo feito. Se você tiver uma incidência de lençol freático, ele não pode ultrapassar esse lençol freático ou chegar até ele. Não tem como você ter um lençol freático aqui, você fazer essa perfuração e você passar ele, você está abrindo um fuste. O que vai acontecer? Essa água vai para baixo e de repente ela acaba até subindo. Só que você jogar o concreto aqui, ele se desfaz, tudo, e você acaba perdendo todo o teu serviço. Então ele tem que ser sempre acima, porque ele não é um tipo de estaca encanizada, tá bom? Ele coloca aqui no comprimento máximo da manual até 8 metros. É difícil fazer com 8 metros. Tá? Ele coloca aqui que a literatura fala, mas você pode colocar a questão aí de 6 metros, o restante, mais que isso, acaba sendo difícil. Tá? É muito esforço para você colocar, talvez dependendo do solo mais arenoso, alguma coisa, tá? Mas 8 metros é meio difícil, tá bom? Ele trabalha só com a compressão, né? É utilizado uma armadura que a gente falou, que é os espetos, as agulhas que é colocada essa ferragem, para você ter uma amarração com a parte de ligação do restante da estrutura que você vai ter. Nesse exemplo aqui, ele mostra, ó, aquele trado que a gente viu lá, aqui ele está um trado helicoidal. Tá? Você vai puxando, ele vai tirando o solo para cima. Você vai colocando as emendas, vai colocando, até chegar no ponto que você não consegue mais fazer isso. Pode acontecer de você fazer esse apiloamento do fundo, vocês devem lembrar o que é o apiloamento do fundo. Você tem a base lá, você pega com um soquete, alguma coisa. Nesse caso tem que ter uma haste também, que está lá embaixo, né? E você vai bater e deixar esse solo bem compactado, tá? Para que ele não se misture depois com o restante. Se quiser fazer aquela situação de chegar um concreto magro lá embaixo, outros um concreto seco, você pode fazer isso também, tá? Depois o lançamento do concreto, tá? Você coloca o concreto, depois você coloca aqui a ferragem, que é as esperas, as espiras, agulhas, tá? Cada nomenclatura, cada literatura às vezes vai encontrar um nome, e em obra, no campo, vocês vão ouvir falar em outros nomes diferentes ainda. Mas são as esperas, é a ferragem que coloca para fazer a ligação, vai gastar para fazer a amarração com a outra estrutura que você tem em cima. Ou seja, bloco, ou seja, viga baldrame, tá certo? Aqui ele mostra melhor a questão, já mais completo um pouco, onde a gente teria a base, né, da nossa estaca aqui embaixo, né, que estaria aqui embaixo, feito o apiloamento, a gente tem aquela estrutura da broca aqui, logicamente está numa proporção pequena aqui, né, é bem mais estendido. Você tem toda essa estrutura, aí a gente tem essa ferragem aqui, ó, essa ferragem que ela vai ser amarrada ou engastada depois, que nem nesse caso aqui, no nosso baldrame, tá, que tem a ferragem, então ele vira uma peça só, senão é uma sustentação. Simplesmente tem um apoio aqui, então não tem ligação nenhuma. Se fazer essa amarração aqui, já é diferente. Você concreta tudo isso junto, então você faz essa amarração. Nessa situação aqui, depois tem a concretagem do baldrame, tem aquela questão que a gente já tinha visto lá no concreto magro, e depois é feita a montagem de paredes e a impermeabilização. É uma ilustração um pouco mais completa, acima do que a gente está vendo, né?
Aqui uma outra ilustração, mesma situação, mostrando a questão da broca, que foi aberta, foi concretada. Provavelmente você teria aquela estrutura de ferro, as esferas, passando aqui. Isso aqui é um bloco, tá? Eu até coloco aqui, ó, não confundir com sapato. Vocês lembram que na fundação direta, a sapata, ela geralmente, quase que sempre, ela não tem estrutura armada de ferragem, né? Ela é em outros sentidos, tal, até uma base maior. O bloco não, o bloco ele é um bloco armado, então ele tem vergalhão no meio, tem estrutura, então é feita essa amarração com toda essa estrutura, depois tem a espera que é para o pilar, e depois vem as estruturas da viga baldrame para fazer o restante da ligação com a estrutura que você vai estar fazendo. Tá? Outra ilustração mostrando as estacas, a broca embaixo, mostrando os blocos, que a gente vai estudar esses blocos depois, tem alguns detalhezinhos sobre eles que a gente fala e mostra para vocês, tá? A questão de coroamento do bloco, alguns rebaixamentos, algumas coisas, mas a gente vai ver. Tá? O pilar e depois a viga baldrame. Tá? Mostrando aqui, olha, já mostra com 5 metros. Tá? Eu acho conveniente, toda vez que você for fazer, a pessoa fala assim, dá para fazer uma broquinha com 3 metros. Consegue fazer com 6? Faz com 6. Tá? A broca é essa broca manual. Tá? Se tiver que fazer essa broca manual, pelo menos até onde você conseguir com 6 metros. Tá? Pelo menos fica um pouco mais seguro. Tá ok? Aqui mostrando, de novo, uma questão da escavação, como que ela tem início. Normalmente, você não começa já direto com ela fazendo abertura. Você faz uma vala com a cavadeira, né? Acho que todo mundo conhece essa cavadeira. Você retira um pouco do solo, uma abertura um pouquinho maior em cima, e depois você vem com o trado e vai perfurando ele até você chegar naquela profundidade que a gente falou que é ideal. Faz o apilamento do fundo, de novo, toma cuidado para ver se não vai ter desmoronamento, faz a limpeza de tudo isso correto, bonitinho, para depois você vir e concretar a estrutura que você tem. Tá? Feita a concretagem, coloca. Aqui eu já falo em armação de ancoragem. Tá? Então, falei, vocês vão ouvir vários nomes diferentes. Então a gente já tem aquela ferragem de espera para fazer o restante. De novo, uma ilustração fazendo a perfuração, mostrando o equipamento, como é aqui essas facas que vão girando, você eleva isso aqui e depois tira esse material, né, que tá nele, e você continua fazendo. E quando houver necessidade, você vai fazendo as emendas e vai dando sequência. Esse aqui é o helicoidal, ó, então já tem a base do trado, tem os extensores. Aqui você pode ver que ele tem que ser feito uma força para baixo e, ao mesmo tempo, bastante força para você girar esse equipamento. Então, é um serviço desgastante, tá? Ele é bem cansativo, isso é demorado, não é um serviço tão rápido depois como a gente vai ver com o equipamento mecanizado. Tá? Então, tem que se tomar bastante cuidado com isso na hora de fazer, tem que ser conferido, tá? Tem que estar atento na hora que está sendo feito isso, para ver se ele está tudo certinho, para você não ter problema depois. Existem os trados mecanizados, tá? Isso é chamado de trado mecanizado. Aqui tem 3 exemplos de tamanho, que é a mesma situação. Você tem o equipamento, isso você tem que segurar. Nessa situação aqui, você precisa de 2 pessoas para estar fazendo a perfuração. Tá? Isso aqui ele vai girando, tem um acelerador aqui, tá? Nesse caso. Você tem que estar com isso bem firme na hora de você fazer. Depois eu vou passar os vídeos para vocês verem. Que se você não tiver isso aqui bem fixo, isso aqui acaba rodando e pode até machucar o operador dessa máquina. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, ter os equipamentos de segurança, nenhum dos dois tem aqui, né? Coturnos, roupa adequada, capacete, luva, mas, enfim,
Esse é o trado mecanizado. Aqui um outro tipo de trado, tá? Tem as duas pessoas, aqui ele não é aquela cruz, aquele X, tá? Esse aqui tem as duas barras de apoio, e é a mesma situação, você tem que ir colocando e você fazendo uma certa força para isso ir escavando, tá? Chegou num ponto que está muito baixo, ele tem um sistema de acoplagem na parte de baixo aqui com o machado, você vem, retira essa parte, essa estrutura daqui, coloca no lado, vem com um extensor, rosqueia ele, trava esse extensor, coloca o equipamento em cima de novo e continua fazendo. É mais fácil que o manual? Com certeza é mais fácil que o manual. É cansativo? Também é cansativo. Tá? Todo trabalho manual, que a gente fala, ele acaba sendo um trabalho mais cansativo. Tá? Então, todo serviço manual tem que ser tomado cuidado com como ele é feito. Aqui, um trado que dá para ver que ele vai ter uma abertura de diâmetro maior, né? Aqui deve ser 25 ou 30 centímetros que dá para a gente ver aqui. É a mesma situação. Aqui, essa imagem aqui a gente vê que é uma imagem de propaganda de venda, né? Porque tá tudo limpinho em volta, só tá fazendo essa abertura, a gente vê que não tem um canteiro de obras em volta, nada. Tá? Dá para a gente imaginar que isso aqui é um sistema de venda. Mas, utilizando essa imagem aqui, eu acabei de falar da questão dos equipamentos de segurança. Então, bota, a questão do protetor de canela, de repente, se algum galho, alguma coisa, bater, luva, protetor auricular, protetor facial. Tá? Então, é difícil fazer o pessoal de obra trabalhar com isso? É. Tá? Mas são equipamentos necessários que a gente tem que colocar na cabeça a gente que são essenciais para a gente poder trabalhar com segurança. Tá? Mas aqui a gente vê aquele mesmo equipamento, um pouquinho diferenciado. Equipamento individual, tá? Para você trabalhar. Também é a mesma situação, tomar cuidado na hora de você segurar. Só que porque se você segurar isso sem força, vai acontecer o quê? Isso aqui acaba girando, né? Porque isso aqui se segura e o motor gira e faz essa peça girar. Se você deixar isso aqui frouxo, ele acaba girando junto e pode machucar o operador. Tá? Aqui mais uma vez, ó, luva. Aqui está um capacete que a gente chama de boné também, tá? Mas aqui está com protetor facial, tudo bonitinho. E existem algumas situações que você pode fazer a acoplagem desse sistema de broca mecanizado a tratores. Tá? Geralmente trator de pequeno porte. E aqui são os Bobcat, né, que são os tratores pequenininhos de obra. Então, você acopla ele e ele funciona da mesma situação. Isso aqui funciona lá com o sistema de giro do trado, que ele é colocado, se você tem a pá carregadeira, alguma coisa assim, o sistema hidráulico vai fazer a hélice girar, tal, chegou num determinado ponto, retira isso aqui, acopla no extensor, acopla de novo no equipamento e vai fazendo. Aqui é a mesma situação, só que são tratores, equipamentos diferentes, né? Mas todos na mesma situação. Trator convencional, né, que a gente vê por aí, sempre que tem fazenda, alguma coisa, existe esse equipamento que pode ser acoplado e ser feita a abertura também dos nossos fustes aí para colocação de concreto, ser feita a estaca broca. Tá? Então, esse equipamento aqui eu não sei o valor. Esses equipamentos aqui, eles giram hoje aí em torno de 500, começam mais ou menos a partir de 500, 600 reais um equipamento desse. Tá? Se for pensar numa construtora que trabalha com residência, construção residencial, faz muro, barracões, alguma coisa nesse sentido, talvez seja viável do que você pagar uma empresa para estar fazendo algumas aberturas desses fustes. Tá? Então, de repente, a situação, esses equipamentos não são absurdamente caros, igual os outros que a gente vai ver depois para frente. Tá? Então, esses aqui são os equipamentos aí que partem aí mais ou menos inicialmente dos 500, 600 reais. Logicamente, tem mais caro. Tá bom? Para a gente falar a respeito dessas brocas manuais, tá? Para vocês entenderem,
eu selecionei isso aqui hoje para a gente. Eu não quero colocar muita coisa para a gente ir vendo. A gente tem 2 aulas na semana, então eu não estou colocando muita coisa, porque senão vai começar a carregar e eu acho que fica meio maçante a gente começar a ver muita coisa. Aí eu tenho tentado não colocar muito as aulas com muito extenso. A gente começou às 7h30, acho que 40 minutos, 45 minutos de aula é o suficiente para a gente ficar aqui, porque acaba sendo diferente, né, o sistema de aula. Tá? Então, como eu estou montando, eu estou separando um ponto por aula. Tá? Vai ser cada aula, então a gente vai falar de um ponto diferente. Tá ok? Então, hoje a gente iniciou a parte da Fundação Profunda, propriamente dita, e a gente hoje só sobre broca. A aula que vem a gente vai começar a falar das estacas, as estacas cravadas, estacas pré-moldadas, estacas de madeira, emenda de estaca, tá? Sobre tudo isso. Tá? Então a gente vai começar a falar sobre essa parte na próxima aula. Tá? Abro para vocês as perguntas agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente já esclarece. Deixa eu só ver o que a Letícia escreveu ali. Na verdade, Letícia, estava como recesso se a gente tivesse as aulas presenciais, né? Como a gente está nesse momento diferente, eu acho que todo o horário que a gente puder disponibilizar para estar passando aulas e passando conteúdo para vocês, isso está sendo aproveitado para fazer. Tá? Logicamente, amanhã não, amanhã é feriado. Tá? Hoje seria recesso. Tá? Então, aí a universidade achou melhor a gente já continuar, só para amanhã e já retorna na quarta-feira. Tá? Então, por isso que a gente está fazendo a aula hoje. Tá? Essa aula, depois, se alguém quiser, eu vou disponibilizar. Depende do tamanho que fica a aula, eu consigo inserir ela no mundo para vocês. Mas, se quiserem acompanhar depois dela, eu disponibilizo no canal do YouTube. Tá? Lá tem todas as nossas aulas de mecânica dos solos, elas vão estar disponíveis lá para vocês assistirem. Tá bom? Ficou alguma dúvida, alguma coisa assim que não ficou bem explicada a respeito das brocas? Todo mundo entendeu? Não é complicado. A parte que eu falei, a broca manual, ela acaba sendo o sistema mais simples na hora de fazer a fundação que a gente tem. Né? Basicamente, a abertura de um fuste com um trado manual, depois a concretagem, as esperas, e praticamente é isso. Depois vem a estrutura de baldrame, bloco, tudo. Mas, a princípio, acaba sendo isso. Né? Não é uma estrutura tão complicada de se fazer e de se entender. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quiser abrir o microfone para falar também, pode abrir se quiser. Não é ruim eu ficar falando sozinho. Tá tranquilo, gente? É que eu tenho falado todas as aulas. Ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Né? Tá certo? Bom, se ninguém tem dúvida, tá tudo tranquilo, a gente pode encerrar. Outro detalhezinho, só aproveitando aqui, não faz parte dessa aula, mas já quero avisar vocês. Eu e a professora Sônia, agora às 8h30, a gente vai fazer, apesar que a gente passou o programa de necessidades para vocês na sexta-feira, se alguém tiver dúvida, alguma coisa a gente vai fazer, vai abrir uma outra sala e vai estar tirando dúvida de alguém, de algum grupo que queira conversar a respeito do projeto de ProArch 4, tá bom? Agora às 8h30, já na sequência, a gente vai fazer isso. Tá certo? Aqui de mecânica do solo, tudo tranquilo, então, gente? Tá? Se tá tudo ok, acredito que dá pra gente encerrar por aqui, então. Tá bom, gente? Tá? Boa noite para vocês. Obrigado pela aula. Cuidem-se, fiquem em casa, tá? E, de repente, daqui a pouco a gente conversa na aula de projeto. Tá bom? Boa noite, gente. Tudo de bom. Paz e bem para vocês. Até mais.